Que a paz de Jesus possa estar conosco nesta manhã. Que o Espírito de Deus possa atuar em nossos corações, para podermos compreender a mensagem de Deus e, de uma maneira muito especial, nos prepararmos para esse momento assim, de importância máxima para a nossa salvação. O fim do tempo da graça, como foi anunciado, não é isso? Nós estamos hoje também terminando a nossa semana de oração. Eu tenho certeza que muitos aqui presentes puderam receber as bênçãos das reuniões diárias. E também como alguns não puderam vir por um motivo ou por outro. Mas é importante nós compreendermos que Deus tem uma bênção para nós hoje também. Então vamos buscar a bênção. Vamos pedir para que o Espírito Santo possa alcançar a transformação de caráter que Deus espera de cada um de nós. Eu quero dizer para vocês que isto é um milagre. Mudar o temperamento de um homem, mudar a maneira de nós pensarmos, mudarmos a maneira de decidirmos, é o maior milagre que Deus pode realizar em nossas vidas. É o milagre da transformação, da santificação. De que maneira nós estamos procurando viver no tempo de graça ou no tempo da graça? Nós aprendemos aqui durante a semana que a graça, ela se manifestou a primeira vez quando? Vocês se lembram? Imediatamente após o pecado. E se nós começarmos a calcular os tempos do Éden até os dias de hoje, nós vamos alcançar que período? Que tempo nós encontramos do Éden até os dias de hoje? Quantos anos? Quase. Nós estamos aí findando o 6º milênio. Estamos aproximando dos 7 milênios. São 6.000 anos de graça estendida da parte de Deus para com a humanidade. Por que nós precisamos de graça? Por que existe a necessidade de graça para nós seres humanos? Me ajudem. Por causa do pecado? É isso mesmo? Para a nossa salvação? Isso. A graça é descrita como um dom imerecido, porque realmente o é. Porque nós compreendemos que a lei, ela é imutável, e a lei exige a morte do transgressor. Para que nós não morrêssemos, foi estendida a graça de Cristo, Cristo morreu em nosso lugar, e nós gozamos do privilégio da graça. Agora, será que nós imaginamos esta graça terminando, chegando ao final, chegando ao fim da graça? E vocês já pensaram nessa situação? Já pensaram, já se imaginaram sobre o fim do tempo da graça? É um assunto que nós pensamos pouco, não é isso? Eu quero deixar com vocês um pensamento que diz o seguinte: é o Grande Conflito, página 594. Os acontecimentos ligados ao final da graça e obra de preparo para o tempo de angústia acham-se claramente apresentados. Multidões, porém, não possuem maior compreensão destas importantes verdades do que teriam se nunca houvessem sido reveladas. Compreenderam? A graça está aí, é uma realidade. Nós precisamos dela porque depois da graça iniciar-se o tempo de angústia, mas uma multidão muito grande age como? Age como se ela nunca tivesse sido revelada. Eu pergunto para vocês: estão preocupados com a salvação? Estão preocupados com o juízo iniciado no céu? Segundo o pensamento que nós damos, não. E é um pensamento revelado. Muito bem. Qual é a grande preocupação do ser humano com relação à graça? Quando terminará o tempo de graça, é a preocupação. Agora, com relação ao tempo, a nossa preocupação deveria ser o que vem depois da graça.
Abram comigo a Bíblia em Apocalipse capítulo 22. Apocalipse 22, verso 11. Quero que vocês acompanhem, eu faço a leitura, e nós vamos juntos compreendermos o pensamento de Apocalipse 22, verso 11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. Irmãos, em vez de nos preocuparmos quando terminará o tempo de graça, a nossa preocupação deve ser o que vai acontecer depois do tempo da graça. E segundo o Apocalipse, quando terminar o tempo da graça, a condição do ser humano, ela poderá ser mudada? Poderá ou não? Então, se eu alcancei a santificação até findar o tempo de graça, como que eu devo permanecer durante o tempo de angústia? Eu devo continuar na prática da santidade. Agora, se por outro lado eu não alcancei a prática de santidade, que é a única condição que o céu aceita, eu posso continuar em qual prática depois que fechar o tempo da graça? Eu posso continuar nas minhas práticas de injustiça, nas minhas práticas de pecado. Eu posso continuar no meu cotidiano normal, colocando as demais coisas diante das coisas espirituais, porque não haverá uma segunda oportunidade. Na verdade é uma expressão muito forte, né? Não haverá uma segunda oportunidade. Na verdade, quantas oportunidades Deus tem nos dado? Vocês conseguem contar? Quantas? Eu acredito que é impossível numerar, né? Quantas vezes nós pedimos perdão? Quantas vezes eu me reconciliei? Quantas vezes eu me batizei? Quantas vezes eu me arrependi? Quantas vezes eu dei um testemunho público de uma mudança de vida? Dezenas, centenas. Então Deus tem me dado centenas de chances de oportunidade. Acontece que chegará um momento que até mesmo a paciência de um Deus extremamente bondoso chegará ao quê? Chegará ao final, chegará ao limite. Então, quando atingir esse limite, a Bíblia, ela menciona uma porta sendo fechada. Sobre esse tempo, eu quero ler com vocês Parábola de Jesus, página 123, sobre a questão da oportunidade de salvação quando a porta se fechar. Diz o seguinte: depois do juízo, não haverá graça. Quando findar a obra do Evangelho, seguir-se-á imediatamente a separação de bons e maus, e o destino de cada classe será fixado para sempre. Ou seja, vamos entender? Então, toda oportunidade que eu tenho para ser salvo, ela vai até quando? Me ajudem. Ela vai até quando? Até quando se fechar o quê? A porta da graça. Abram comigo a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, abram comigo. Nós vamos ler o versículo 7. Os irmãos acompanhem, eu leio e nós vamos compreender o verso. Versículo 7 de Apocalipse 3. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Então Cristo aqui se apresenta à igreja de Laodiceia como a testemunha verdadeira. E ele, o que ele tem? Ele tem a chave, e ele abre e ninguém fecha. Nós aprendemos durante a semana que ele abriu quando? Quando a porta foi aberta? A porta foi aberta em 1844, no mês de outubro e no dia 22. Ela foi aberta ali. A profecia indica a data para a abertura. Ela indica o momento que Cristo iniciaria no céu uma obra de juízo. E quando que ela se findaria?
Quando que ela se findaria? Existe uma data? Não existe uma data revelada para o fechamento da porta da graça. Existe uma data revelada para o início, quando Cristo iniciaria o seu trabalho no santuário celestial. Mas não existe uma data que indica o final do trabalho de Cristo no santuário celestial. Muito bem. O que nós chamamos de tempo de graça, nós podemos também chamar de oportunidade. Vocês se lembram de alguma história bíblica, de algum acontecimento que aconteceu algo muito semelhante, que a porta da graça foi fechada para uma classe, para algumas pessoas? Conseguem se lembrar? Existem várias ocasiões. Quando findou a profecia das 70 semanas, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, quando Saulo se converteu a Paulo, quando o evangelho alcançou os gentios, quando Estevão foi apedrejado, o que marcou ali? O final do quê? Da profecia das 70 semanas. Isso indica que por esses acontecimentos, findou-se o tempo de graça para quem? Para a nação de Israel. Ali findou a graça para a nação de Israel. As promessas feitas a Abraão, as promessas pelos profetas, com relação à salvação, para Israel como nação, findou ali. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, os sacrifícios deixaram de ser realizados. As cerimônias que apontavam para Israel como nação única, elas cessaram. Cessou-se a circuncisão, cessou-se a Páscoa, agora iniciou-se o batismo, iniciou-se a Santa Ceia. Então, ou seja, cessou-se para uma nação e abriu para quem? Para um mundo, para todos que aceitassem Cristo como Salvador pessoal. E nós vimos na escola sabatina a experiência da mulher cananeia, quando recebe o perdão de Jesus e a oportunidade de receber a bênção também, mesmo não pertencendo ao povo de Israel. Então ali fechou-se o tempo de graça para o povo de Israel. Eles perceberam? Eles perceberam alguma coisa? Vocês percebem que as reuniões no templo continuaram? Vocês percebem que os fariseus continuaram sendo fariseus? Eles continuaram sendo mestres? Eles continuaram ensinando? Mas estava ali o Espírito Santo? Onde estava o Espírito Santo? Estava realizando milagres na onde? Lá no Pentecostes. Estava batizando. Então, enquanto uma igreja continuava o seu ciclo normal, Cristo fundava a igreja cristã com pessoas humildes, simples, pobres, mas que abalaram o mundo com a mensagem da salvação. Irmãos, quando a porta da graça for fechada para nós também, o ciclo religioso, ele continuará normalmente. As pessoas continuarão adorando a Deus, talvez em mais unidade do que nós presenciamos hoje ainda. Talvez as pessoas irão ali ver milagres maiores e vão reivindicar o nome de Deus. Mas o Espírito Santo, será que vai estar ali? Quando Cristo sair do santuário celestial, uma realidade muito dura, nós vamos presenciar. Abram comigo a palavra de Deus, o livro de Daniel. Daniel capítulo 5. Nós vamos encontrar aqui um outro momento onde a porta da graça foi fechada. Daniel capítulo 5, verso 27. Acompanhem. Tekel, Tekel, pesado fostes na balança e fostes achado como? Em falta. Irmãos, quem disse isso? Vocês se lembram? Quem disse isso? Vamos mudar. Quem escreveu isso? Foi escrito na parede da onde? Na onde? No palácio. Não é isso? Havia uma grande festa. Ali estava o rei, a realeza, estava a elite de Babilônia. Mas eles estavam naquela grande festividade. O que eles usavam? Estavam usando os vasos que eram sagrados, que eram oferecidos a Deus.
estava usando para o seu deleite, estava usando para uma festividade ímpia, estava ali uma festividade onde havia todos os males. Então Deus se manifesta de uma maneira visível e é escrito na parede: Tekel, Tekel, pesado na balança vocês foram, e foram achados o quê? Em falta. No santuário celestial, o julgamento realizado por Cristo ali é comparado também a uma balança, não é isso? De um lado da balança é colocado o quê? Os nossos pecados. E olha que não são poucos. E do outro lado da balança é colocado o quê? Nossas boas obras. É assim ou não? Ainda bem que não, né? Ainda bem que não é assim, né? Porque se fosse, nós seríamos todos perdidos. Mas é colocado a justiça de Cristo. Então, quando eu aceito a justiça de Cristo, que lado da balança pesa mais? Os pecados ou a justiça? A justiça de Cristo. Agora, se eu não aceitar essa justiça, esse presente, os nossos pecados não serão perdoados. E pecados não perdoados nos levam para onde? Vão nos levar para a mesma sensação que teve a realeza nos dias de Daniel. Pesado foste na balança e fostes achado em falta. Muito bem, irmãos. Eu quero analisar com vocês, bem rapidamente, porque o relógio diz que eu tenho pouco tempo, alguns indicativos que a graça está expirando. Existem muitos. Eu quero comentar apenas 3 que são mais visíveis, tá? 3 indicativos que o tempo da graça está chegando ao final. O primeiro, o livro de Apocalipse fala de 2 bestas. Uma que sobe do mar e outra que emerge da terra. E o mesmo livro fala de uma imagem à besta. De uma imagem. E eu quero falar sobre essa imagem à besta e quero que vocês me ajudem a compreender que nós estamos vivendo nesses dias. Eu leio Mensagem Escolhida, livro 2, página 81. O Senhor mostrou-me claramente que a imagem da besta formar-se-á antes que termine a graça. Pois isso será a grande prova para o povo de Deus, pela qual será decidido o nosso destino eterno. A imagem da besta representa a forma de protestantismo apóstata, que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição de seus dogmas. Eu pergunto para vocês, acontece isso hoje? Acontece ou não? Não existe um movimento de unidade? Não existe um movimento que essa unidade é necessária? Irmãos, qualquer pessoa que tem acesso hoje a qualquer meio de informação da mídia tem presenciado isso. E aqueles que estudam mais detalhadamente entendem que a cada dia existe um avanço muito grande nessa unidade. Inclusive, no momento que nós vivemos comemorando os 500 anos da Reforma Protestante, nós temos visto comemorações no mundo religioso. Mas vocês percebem que em todas elas, ou na grande maioria absoluta, o papado tem seus representantes. Perceberam? Então comemoram uma reforma contra o papado junto com ele. Estão entendendo que a unidade é muito mais forte do que o que se professa? E nós precisamos entender aquilo que está acontecendo e não aquilo que eles ensinam. Então a imagem da besta está sendo formada diante dos nossos olhos. E isso indica o quê? Que se aproxima o fim do tempo da graça. O segundo acontecimento. Eu leio Eventos Finais, página 229. Pouco antes de entrarmos no tempo de angústia,
todos nós receberemos o selo do Deus vivo. Vi fomes, epidemias, espada, nação se levantando contra nação e o mundo inteiro em confusão. Acontece isso? Acontece, irmãos? O mundo está em confusão? Se levantam a espada, se levantam, nação ameaça a nação, não contra a espada, não usando espada hoje, mas usando armas terríveis. Nós estamos presenciando isso. É uma obra de assinalamento, começada quando? Em 1844. O selamento concluir-se-á antes do final do tempo da graça. Nós precisamos nos atentar, irmãos, para os acontecimentos. O outro grande sinal, eu quero que vocês abram comigo a Bíblia, no livro de São Lucas, capítulo 18. Lucas 18, verso 8. Acompanhe comigo o pensamento. Digo-vos que depressa se lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra? Irmãos, quando Cristo voltar, encontrará fé na terra? Nós encontramos hoje uma diversidade muito grande de fé, ou uma profissão de fé. Mas se elas forem provadas pela lei de Jeová, elas vão se mostrar o quê? Fé genuína? Muito bem. Irmãos, eu quero partilhar com vocês agora, no grande conflito, eu queria que nós meditássemos profundamente, na página 338. Quando professa o povo de Deus, se estiver unindo com o mundo, vivendo como vivem os do mundo, e com ele gozando de prazeres proibidos, quando o luxo do mundo se tornar o luxo da igreja, quando os sinos para casamento estiverem a tocar, e todos olharem para o futuro esperando muitos anos de prosperidade temporal, subitamente então, como dos céus fulgura o relâmpago, virá o fim de suas resplendentes visões e esperanças ilusórias. Irmãos, qual é o terceiro indicativo que a graça está chegando ao seu final? Eu queria que nós meditássemos, porque isso diz exatamente, ele se relaciona comigo e com vocês também. Notem que quando as influências mundanas, que quando o luxo do mundo se tornar também o luxo da igreja, notem, quando nós nos tornarmos semelhantes às pessoas do mundo, irmãos, o que indica isso? Que a graça estaria chegando ao seu final. Irmãos, isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é a minha vida pessoal. A vida que eu estou vivendo hoje, ela se assemelha a quê? Ela se assemelha à humildade exigida pela palavra de Deus, ou ela se assemelha aos luxos que o mundo oferece? A vida que eu tenho vivido aqui, eu tenho buscado prazeres para o futuro. Eu tenho planejado um futuro como se Cristo viesse daqui a muitos anos. Ou estou me preparando para encontrar com Cristo, porque o final do tempo de graça pode acontecer nos meus dias. Pode acontecer nos nossos dias. Irmão, isso aqui é uma mensagem que exige uma decisão de cada um de nós. Ela exige que nós façamos uma revisão de prioridades, que nós façamos que exija uma mudança de atitude por parte da igreja, porque depois da graça, nós não teremos essa paz bonita que nós temos hoje, nós não teremos esse conforto que nós temos hoje. Depois da graça, a profecia, ela indica uma angústia. Se porventura a graça é privilégio, é bênção, é dom merecido, angústia não é coisa boa.
Quando nós ficamos angustiados, perplexos, nós ficamos temerosos, inseguros. Assim vai ser a angústia. Imagine o derramamento das pragas. Quão terrível vai ser as pragas sendo derramadas sobre a humanidade. E se nós não tivermos as contas acertadas com Deus, nós iremos também receber as pragas, irmãos. Não é brincadeira isso não. Nós precisamos de uma mudança de atitude. Mas Deus revelou, irmãos, qual vai ser a condição do homem após a graça. E eu quero partilhar com vocês. Como vai estar o homem depois da graça? Abram comigo o livro do profeta Amós. Abram o profeta Amós no capítulo 8. Vai mostrar para vocês agora como que vai estar o ser humano depois da graça. Eu vou ler para vocês. Verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome e sede sobre a terra. Não fome de pão e nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Eu quero perguntar para a igreja, por que as pessoas terão fome da palavra de Deus? Me ajudem. Por quê? Por que vai ter fome da palavra? Por que vão buscar a palavra? Porque a angústia vai ser tamanha, o desespero vai ser tão grande, que eles vão bater na nossa porta. Me ensine, me evangelize, me pregue para mim, eu quero aprender. É o desespero, irmãos, não é arrependimento, é o medo. É o medo, porque eles estão recebendo as pragas. O verso 12: andarão errantes de um mar até outro mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte buscando a palavra de Deus. Mas o que diz o texto? Não acharão. Por que não vão encontrar, irmãos? Por que não vão encontrar? Vocês se lembram quem que tem a chave? Sou eu? É o pastor da igreja? Quem tem a chave? Quem abre e ninguém fecha? Cristo fechou. Vocês se lembram de Noé? Quem que fechou a porta quando estava dentro da arca, Noé e sua família? O anjo. O anjo fechou a porta por fora. Noé não tinha como abrir mais, porque se Noé tivesse a chave, ele abriria, porque ali estava o seu irmão, ali estava sua mãe, ali estavam seus primos, mas estavam todos condenados. Assim vai estar também os nossos parentes. Assim vai estar nossos amigos mais íntimos. Assim vai estar todos aqueles que rejeitaram a salvação gratuita dada por Cristo. E pode ser minha mãe, pode ser a minha esposa, pode ser o meu filho, pode ser eu. Irmãos, o que isso exige? Isso exige aceitação. Aceitação. Quando nós nos casamos, apenas uma comparação, nós votamos diante do padre, do pastor, nós votamos que nós vamos aceitar a esposa ou esposo na bonança, na tristeza. É um juramento que nós fazemos. E por aquele juramento nós passamos crises, às vezes no casamento. Às vezes temos pensamentos diferentes. Só que não é por isso que eu vou largar minha esposa. E igualmente ela a mim, porque eu fiz o quê? Eu fiz um voto, eu fiz um compromisso. Ela vai adoecer, eu vou cuidar dela. Ela vai envelhecer, igualmente a mim, ela vai cuidar de mim na velhice. Porque eu fiz um voto, eu fiz um compromisso. Nós também fizemos um compromisso com Deus, irmãos. Nós fizemos um voto publicamente, diante de pessoas, diante de Deus, quando nós nos batizamos na igreja. E passam-se os anos, eu esqueço do voto que eu fiz. E eu começo agora a trair esse voto. Eu começo a duvidar desse voto. Eu começo a questionar. Irmãos, eu quero dizer para vocês que estas pessoas estão iludidas. Mas só vão perceber quando? Se fechar a porta da graça. Vão perceber que perderam o tempo.
porque não viveram à vista de um Deus santo como Ele exige que nós vivemos. Eu quero dizer para vocês que lá fora, o mundo tem feito escravos. O diabo tem escravizado o mundo, irmãos. Tem escravizado. Eu só vou contar uma experiência da minha família. Eu tenho irmãos que conheceram a mensagem do Advento, mas estão fora da igreja. E nós temos um grupo de WhatsApp da família. Então eles postam as festas, postam cerveja, postam coisas que o mundo oferece aí fora, como se isso fosse grande vantagem. E eu fico olhando como que ele está escravo. Ele não consegue viver sem aquilo. Ele não consegue se libertar. O diabo ganha a alma dele com tão pouco. E ele está preso a uma bebida, uma ilusão, irmãos. Irmãos, o diabo faz a mesma coisa conosco, reformista. Ele mostra para as irmãs que a moda é mais bonita. Ele mostra para as irmãs que a nossa roupa são roupas de senhoras. E nós nos seduzimos com essa ilusão satânica que eu perco a salvação por tão pouco. A minha adoração, que precisava ser perfeita, santa, justa e boa, eu venho para cá cheio de dúvidas, cheio de perguntas, com o coração dividido. Irmãos, é muito pouco para esse desespero apresentado em Amós 8 aqui. O desespero de viajar, de correr, buscando a palavra e não vão encontrar. Por isso a importância da graça. Vocês querem ver como uma coisa séria? Nem Satanás vai saber quando concluir a graça. Eu vou ler para vocês agora. Ouçam. No tempo de angústia, Satanás instigará os ímpios e eles cercarão o povo de Deus para destruí-los. Mas ele não sabe, veja bem, ele não sabe que foi escrito perdão ao lado de seus nomes no livro do céu. Satanás conhece todos os meus pecados, ele sabe que o ímpio vai me vencer por causa dos meus pecados. Mas o que ele não sabe? Que lá no céu, Jeová fez o quê? Botou o quê? Perdão. É a balança, irmãos, de um lado o caminhão de pecado que nós temos, mas do outro lado uma graça que morreu, não pelos meus pecados, mas morreu pelo homem, morreu por mim, morreu por vocês. Isso é graça, irmãos. Então, se ela está chegando ao seu final, eu não posso perder a oportunidade, porque nem Satanás sabe quando chegar ao seu final. Notem. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a ciência moderna. Eu não quero falar, eu quero ler. Eu quero ler o que está escrito. Ouçam. Eventos Finais, página 233. O ceticismo e o que é chamado de ciência. O ceticismo e o que o homem chama de ciência tem, em grande medida, minado a fé do mundo cristão em suas Bíblias. O que a falsa chamada ciência faz? Ela tem minado, irmãos, a fé na Bíblia Sagrada. Sabe como? Questionando. Quando você lança a dúvida, você traz insegurança. Então essa chamada ciência, e fora que nós corremos tanto atrás dela, ela tem minado a fé de muitos na palavra de Deus. Erros e fábulas são aceitos de bom grado, para que eles possam seguir o caminho da condescendência pessoal e não ficar alarmados, pois não procuram preservar o conhecimento de Deus. Eu pergunto para a igreja, acontece isso hoje, irmãos? Erros e fábulas é aceito de bom grado. Notem, quando eu ouço alguma coisa que me agrada, eu aceito aquilo, eu passo a defender aquilo, e eu posto na internet, e eu divulgo isso aos montões. Mas são erros, são fábulas. É ilusão, irmãos. É ilusão.
Eu não estou falando, eu estou lendo, tá? Eventos Finais, página 233. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso, dizem eles. Mas em meio à sua descrença, e iníquo prazer será ouvida a voz do arcanjo e da trombeta de Deus. Quantos se lembram de Jeremias capítulo 8, verso 20? Quantos se lembram de Jeremias 8, 20? Abramos as Bíblias. Eu quero concluir. Abram as Bíblias. Versículo 20 do capítulo 8 diz o seguinte: passou a cega, findou o verão, e nós... Eu tenho certeza que vocês não querem isso. Eu também não quero. Eu também não quero ver esse pensamento se cumprido na minha vida. Por isso eu quero dizer para vocês, eu quero dizer primeiramente aos não membros da igreja. Eu sei que aqui tem muitos não membros que não se batizaram por qualquer motivo. Mas eu queria entender o que acontece com as pessoas que têm a oportunidade de se batizar, de juntar-se à igreja de Deus na terra, mas têm adiado sua decisão, têm resistido aos apelos do Espírito Santo, por aparentes dificuldades. Cada um tem seu motivo, cada um tem sua justificativa, mas eu queria entender o que prende as pessoas a ponto de não dar o passo do batismo. Eu confesso que eu não entendo. Eu confesso que eu não entendo. Mas quando eu penso que o diabo é terrível, eu vejo que ele tem perturbado as pessoas. Agora eu quero falar com os membros da igreja, aqueles que se batizaram, aqueles que se alistaram no exército de Jeová. Se vocês têm levado uma religião vazia, uma religião sem vida, uma religião cheia de vaidade, uma pessoa vaidosa é uma pessoa vazia. Então ela tem que ocupar aquele espaço. Então ela enche sua vida de vaidade, porque ela está vazia. Se a sua vida está assim, sem vida, se você está mais fora da igreja do que dentro, se sua vida está naquela do tanto fez como tanto faz, é hora de acordar. É hora de despertar do sono. O diabo está adorando essa situação, porque ele sabe que no fundo você é mais dele do que de Deus. Ele sabe que no fundo você vai perder sua salvação. Ele sabe disso, então ele adora você assim, ele quer você assim mesmo, desse jeito. Jesus te convida, enquanto existe graça, enquanto existe oportunidade, enquanto Cristo está no Santíssimo do Santuário Celestial ali intercedendo, quando Ele tem o seu sangue ali ainda, é a oportunidade para não membros da igreja passarem pelo batismo. E é a oportunidade para os membros da igreja para renovarem os seus votos feitos por ocasião do batismo. Que a graça de Cristo nos leve a uma compreensão do tempo que nós vivemos e da salvação que Cristo ofereceu na cruz por cada um de nós. Amém.